E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E vamos navegar no método SMART depois as 5 etapas? Bora? Bora. Então, primeira coisa, quando define uma meta. Primeiro, a meta, ela tem que ser específica. O S specific. É que é do inglês, SMART. Você viu que chique o meu accent? Você gostou ou não? Da Bela tá melhor. Minha filha fala inglês melhor que eu. 6 anos fala melhor que eu em inglês. A gente tava agora na piscina, né? E aí... Ela tava te zoando. Ela tava me zoando e falou assim, Dad, my accent is better than yours. Falei, filha da mãe. Cara. Ela não falou nem com esse accent, falou com accent melhor ainda. Melhor ainda, né? Como só um parênteses, como criança tem um poder de aprendizado, né? É esponja, né? É, cara. E a gente acredita muito, né? Que, principalmente na língua, quanto mais cedo coloca a criança para aprender a língua, a facilidade é absurda, Sim. né? Mas não vamos desfocar, tem que ser específico. Então, primeira coisa, meta tem que ser específica. Primeira coisa, meta específica. Faça com que o seu objetivo seja claro. E quantas pessoas que colocam meta genérica demais? Por exemplo, 2022 eu quero um ano de muita prosperidade. Mas quanto? Turma, o que é isso? Mas meta tem que ser específica. O que é prosperidade para você? Tem que dar nome à sua meta. Quanto mais ultra específica a sua meta for, mais clareza você vai ter do que é necessário ser feito. Por que é importante isso, né? A gente precisa sair do macro pro micro. Uhum. Então, por exemplo, vamos supor, eu quero trocar de carro. Uhum. Isso é vago. Mas aí você fala assim, eu quero o carro X na cor X, ele custa tanto. E aí você tem que olhar na condição que você tem hoje. Você tem um carro para dar em troca? Quanto custa esse carro? Qual que é o gap de um valor exatamente para o outro? O quanto vai acrescentar de IPVA? O quanto vai acrescentar de seguro nas minhas despesas? E aí, quando você sabe exatamente essa diferença, esse gap de onde você está hoje, para exatamente onde você quer estar, você consegue sair dessa meta macro para a meta micro. O quanto isso representa no seu orçamento por mês? Hoje o que você ganha, ele comporta essa nova meta? Ela comporta esse novo sonho? Não comporta. E aí vem pro plano de ação, que é o que eu vou fazer para conseguir cumprir esse gap? Eu preciso ganhar mais? Eu consigo, dentro do que eu faço hoje, ter um aumento para conseguir cumprir isso? Não consigo. Vou para um plano B, eu preciso ter uma renda extra, eu preciso vender alguma coisa. Então, quando a gente tem a especificidade, né? Boa. A gente consegue sair do macro pro micro. Gostei porque é esse grande ponto, né? A especificidade, ela dá clareza ao plano de ação. Exato. Quanto mais genérico você for, menos clareza do que tem que ser feito, você vai ter. Então tem muitas pessoas que, por exemplo, no final de ano, é muito genérico, é muito vago. E aí você perde a clareza de quais são as ações que precisam ser tomadas para que você caminhe em direção ao seu objetivo. Então, primeira coisa, definição de meta, específico. Quanto mais específico você conseguir ser na sua meta, mais clareza você terá das etapas do plano de ação. Então, essa é a primeira coisa que tem que estar no radar de todo mundo. 2022 quer ser um ano diferente? Primeiro, na hora da definição de metas, ultra específicas. Até porque meta genérica, você não sabe se você atingiu ou não. Um ano de muita prosperidade. É uma coisa se eu juntar 10 pessoas numa sala e perguntar o que é prosperidade para uma pessoa. Cada um vai falar uma coisa diferente. Cada um vai falar uma coisa diferente. Até para você avaliar se você bateu ou não. E é uma coisa interessante falar disso, que isso cabe dentro quando a gente faz o nosso quadro dos sonhos, né? E trabalha com metas e tal. Às vezes as pessoas, elas só sabem pensar em metas que são relativas a dinheiro. Uhum. Mas a gente também, para dar um exemplo para vocês, a gente também tem metas de tempo de qualidade. Sim. A gente tem metas do nosso desenvolvimento espiritual, né? Do nosso... Quanto que a gente quer trabalhar em família, sabe, assim, tudo. Então não precisa focar somente o quanto eu vou ganhar, o quanto eu terei investido, o quanto eu vou trocar de carro. Mas a gente pode e deve ter meta para tudo, né? Quantos livros eu vou ler? Sei lá, você consegue dividir exatamente, eu quero ler 12 livros, então eu vou ler um livro por mês. Isso significa que eu vou ler X vou dedicar 1 hora do meu dia, né? Perfeito, você pegou, por exemplo, eu quero que 2022 seja um ano de muito crescimento, de muito conhecimento. Isso é genérico. Específico, em 2021 eu quero ler 1 livro por mês. Vou fazer um Vence. Por isso que eu vou fazer um Vence, quero melhorar as vendas. Obrigado, amor, fazendo um jabazinho assim maravilhoso quando vem de alguém, né? Mas é muito importante isso, você sai do macro e vem pro micro, né? Porque quero ler 10 páginas por dia em 2021.
É muito melhor você ter uma meta dessa do que quero mais conhecimento, porque fica muito vago, você não sabe se você tá caminhando em relação ao teu objetivo central. Perfeito. E até pra depois você saber se bati ou não bati. Uhum. Que meta boa é aquela que você faz, bati. Meta ruim é você não sabe se bateu ou não. Então por isso que especificação, ser específico é o primeiro passo dentro do método. E quando a gente atinge a meta... Dobra a meta. A gente dobra a meta. Homem Dilma diz que quando você bate a meta, dobra a meta. Dobra a meta. Próximo. Mensurável. Dentro do método SMART, né, do inglês é esperto, inteligente, é um método inteligente de definição de meta. O primeiro S é obviamente, do inglês é específico, né, mas do português é específico, mas do inglês é specific. Mensurável. Meça o seu progresso. Meta boa tem que ter mensurabilidade. Olha que palavra interessante. Meta porque boa... tem aquela frase, né? O que você não consegue medir, você não consegue aperfeiçoar, certo? O que você não consegue medir, você não consegue aperfeiçoar, você não consegue monitorar, você não consegue corrigir, você não consegue acompanhar. Fica tudo solto. E meta é muito importante, essa mensurabilidade. Então, ela precisa ser mensurável. Lembra? Quero mais conhecimento ao longo do ano. Tá, isso é muito genérico, específico. Quero ler um livro por mês. É específico. Como você consegue para ler um livro por mês? Um livro tem mais ou menos de 200 a 300 páginas. Preciso ler 10 páginas por dia. Olha que indicador você consegue saber. Se tá lendo 10 páginas por dia, a probabilidade de você bater a sua meta em 2022 é enorme. Enorme não, vai dar. Então você tá caminhando e você sabe quando você precisa acelerar, você sabe quando você tá devendo. Por exemplo, faz 3, 4 dias que você não lê, você sabe que você precisa buscar diferença, vai ter que começar a ler 12 páginas, por exemplo. Então essa mensurabilidade é importante. Isso é uma coisa que você me falou agora, que traz um insight muito poderoso. Eu não sei se vocês perceberam. Eu preciso ler 300 páginas. Quando a gente fala 300, a gente pensa em algo muito distante. Uhum. Mas é exatamente isso. Quando você tem o poder de quebrar as coisas grandes em pequenas metas diárias, que é isso que a gente fala do básico bem feito todos os dias, vira algo completamente atingível. Então, quando você consegue mensurar o que precisa ser feito, você consegue quebrar. E quando você consegue quebrar, você consegue atingir, você consegue trazer mais próximo da realidade. O que eu vejo que acontece muito com as pessoas, eu quero muitas coisas, né? Coisas grandiosas. Uhum. E aí você vai deixando rolar e você fica esperando que vai vir um momento especial, e aí as coisas vão acontecer, sei lá, né? Aquela coisa, tipo, ganhei na Mega Sena, e aí tudo deu certo, né? Um momento específico. E não! São aquelas pequenas coisas bem feitas que a gente faz todos os dias, que o acúmulo disso bem feito todos os dias geram os grandes resultados no final das contas. Uhum. Né? Então, o que não dá pra fazer é empurrar com a barriga e esperar que o milagre caia do céu e do nada, realizei minha meta. Uhum. E aí você fica desmotivado que você fala assim, meu ano foi uma merda. Total. E o ano não foi uma merda. Total. Mas é que você não soube, né, transformar as coisas grandiosas que você gostaria de realizar em pequenas coisas simples todos os dias. Eu falo muito isso para nossos alunos lá no Vêndice. Por sinal, agora em janeiro vai ter a primeira turma do ano do programa Vêndice para todo mundo que quer aprender a vender e ter 2022 como seu melhor ano de vendas. E eu falo isso muito lá para os alunos, que toda grande meta nada mais é do que composta, é um acúmulo das pequenas. Pequenas atividades diárias. É que nem um relógio. A meta mais importante é a meta curta, cara. Meta pequena, porque quando fosse um relógio, se você olhar, você tem um relógio de ponteiro aí, turma. Todo mundo tem um relógio de ponteiro. Quando você pega um relógio que tá em cima do criado mundo e quer saber se ele tá funcionando, qual que é o ponteiro rapidamente que indica se esse relógio tá funcionando ou não? O dos segundos. Às vezes você nem confere se a hora tá certa ou não. Você pegou um relógio de ponteiro e vê o que o segundo tá funcionando na sua cabeça assim. Tá rolando, e se tá girando o segundo, tá passando o minuto, e tá passando a hora e vai dar o dia. Então você já julga pelos segundos funcionando que o relógio tá perfeito, sem conferir. Você não ficou lá esperando um minuto pra ver se o ponteiro do minuto vai girar. Você não ficou esperando uma hora pra ver se o ponteiro da hora vai girar. Você, obviamente, a tua crença no funcionamento de um relógio é muito alta quando o segundo está rolando. Nas metas são as mesmas coisas. Quando você vê que, por exemplo, a gente entrou nesse exemplo, vou com ele até o final. Você sabe que você tá lendo 10 páginas por dia? Você sabe, que vai dar certo. Você sabe que vai dar, você sabe que você tá caminhando. Então, eu adoro muito que a Fabi traz muito o resgate das pequenas metas, das atividades diárias, das atividades básicas. É o que eu acredito. E não é, toda grande meta é composta de um monte de metinha pequena junta. A verdade é essa, para qualquer coisa, qualquer meta extremamente ambiciosa, na sua composição, é que nem água, né? Composição é hidrogênio e oxigênio, um monte de hidrogênio e oxigênio junto. Uhum. Então, para meta também é a mesma coisa. Só que, voltando lá, essa mensurabilidade
é muito importante para você poder ter um acompanhamento de performance, porque a pior coisa é você, por exemplo, entrar em março e quando você piscar, a gente tá gravando esse podcast, na hora que você piscar é março. Aham. Na hora que a gente piscou é março, você não sabe se você tá bem, não, se você tá pra trás, se tá como planejado, se você precisa acelerar um pouco mais, às vezes até rever as suas metas, você colocou uma meta que a gente já vai falar, né? É preciso você colocar uma meta que seja possível, mas eu traduzo o que você falou, amor, eu quero ver se você concorda que o impossível é feito de várias partes possíveis. Quebrar o impossível. E quando a gente fala impossível, é quebrar uma meta que te desafia numa que você enxerga o que é pra ser feito. Certo? Certo. Gostei.